Estamos tratando de um problema no Laranjal. O João, do Paraná, diz que os frutos do pomar dele estão assim. Veja a foto, com a casca, com manchas escuras. E alguns frutos caem antes de amadurecer. O que será? Veja na reportagem do Edson Ferraz. Fica em Cordeirópolis, a 170 quilômetros da capital paulista, um dos maiores institutos de pesquisa sobre produção de laranja do país. Há 93 anos, o Centro de Citricultura Silvio Moreira ajuda agricultores do estado de São Paulo no desenvolvimento de novas tecnologias e combate a pragas e doenças que atingem os pomares. Os pesquisadores mantêm esse pomar de 30 hectares com mais de 1.500 variedades de citros, que são laranja, limão, tangerina, apenas para estudo. E esse pé de laranja aqui apresenta a mesma doença que o pé de laranja do João lá do Paraná. Olha só, o fruto fica com essas manchas escuras. Quem esclarece pra gente que doença é essa é o biólogo Vandeclei Rodrigues. O pomar do seu João está com uma doença chamada leprose dos citros. Ela é uma doença causada por um vírus transmitido por um ácaro, que é conhecido popularmente como ácaro da leprose, que é o ácaro Brevipalpus ioterse. Segundo o biólogo, esse é um dos principais problemas que atingem os pomares no Brasil. Para a gente ter uma ideia, estima-se que os citricultores brasileiros gastem, em média, 500 milhões de reais por ano para fazer o controle da doença. Olha, para a gente ver melhor esse ácaro, entender como ele age no pomar, nós viemos até o laboratório de acarologia, que fica aqui mesmo, no Centro de Citricultura de Cordeirópolis. Vamos lá? Quem comanda o laboratório é a também bióloga Valdenice Moreira. A gente consegue ver esse ácaro? A olho nu não. Esse ácaro ele é bem pequeno. Quando adulto ele tem 0,3 milímetros e para se ver esse ácaro você precisa do auxílio de uma lupa. Seja uma lupa de mão que os pragueiros usam em campo para fazer inspeção ou uma lupa dessas com maior poder de ampliação da imagem. Ele se contamina, com esse vírus no campo, nessas diferentes plantas hospedeiras do vírus, e ele passa a transmitir esse vírus no campo. Então, o ácaro em si, ele não é um problema. O problema é ele estar com o vírus da leprose, que é o patógeno causador da doença. De volta ao pomar de pesquisa, o biólogo explica os sintomas da doença. Ele causa a queda prematura dos frutos, a desfolha da planta e seca de ramos. E se não for controlada, ela pode até levar à morte da planta. O interessante é que o ataque é só na casca da laranja. Dentro, o fruto está normal. Segundo o pesquisador, pode ser consumido, mas perde o valor comercial por causa da aparência. Tem solução? Tem como ele resolver esse problema? Tem como ele resolver sim. O indicado seria ele usar algum produto biológico ou orgânico. No caso dele, uma calda sulfocálcica seria o suficiente. A calda sulfocálcica é a base de cal e enxofre. É encontrada em casas agropecuárias. Misture 50 gramas da calda em 10 litros de água. Pulverize o pomar no começo da manhã ou no final da tarde, em temperatura amena. Repita a aplicação a cada 30 dias até a infestação diminuir. Dependendo da intensidade do ataque que ocorreu nas plantas do seu João, caso já tenha ocorrido seca de ramos, o indicado é ele fazer uma poda. A dica é cortar o galho atacado e no local onde foi retirado o ramo, passar uma solução de oxicloreto de cobre ou tinta à base de água. Em alguns casos, é necessário uma poda radical. Nessa planta, por exemplo, só ficou o tronco e os galhos principais. De acordo com o biólogo, em mais ou menos 2 anos, esse pé de laranja já estará produzindo novamente. E para ajudar o produtor, o Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, tem essa cartilha aqui. Guia de Controle de Pragas e Doenças. Fala de muita coisa, inclusive do ácaro da leprose que a gente viu na reportagem. Dá para baixar o guia de graça. O link está no nosso site, g1.com.br/Globo Rural.